Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. A nossa mente é muito interessante, né? Eu sou uma apaixonada pela mente humana, amo, né? Perceber o quanto que a gente tem essas questões e a gente cria muitas vezes processos que sabotam, né? E eu gosto muito de entender esse funcionamento todo, não é à toa que sou psicóloga, né? Mas eu digo pra mim, assim, que não há algo mais forte do que as histórias que a gente conta pra gente mesmo. Isso tem a ver com crenças, né? As histórias que a gente conta sobre a gente, para a gente, as coisas que a gente acredita e que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, essas crenças, elas muitas vezes criam verdades internas tão fortes que a pessoa nem percebe, porque isso tá lá dentro dela já faz muitos anos, ou fez muito sentido para ela a época que ela construiu essa crença, e isso vira uma resistência, especialmente no tratamento do comer emocional e dos transtornos alimentares de uma maneira geral. Então, guardem isso para vocês, né? Não é nada tão forte do que as histórias que você conta para você mesmo. E isso acaba gerando, né, como que eu posso dizer assim? Me fugiu a palavra. Como se fosse um reforço, um reforço daquilo que está acontecendo, né? Aquilo que está na tua vida. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vou trazer um pouquinho da história da Joana, né? Vamos pensar assim, a Joana, né? Geralmente eu conto a história da Maria, hoje eu vou contar a história da Joana. Só para mudar um pouco, porque a Maria, ela tá sempre nas histórias aqui. A Joana, ela chega, né, para conversar comigo, e ela tem um comer emocional há muitos anos. E ela me fala assim, olha, eu já tenho um comer emocional há muitos anos. Não é uma coisa de agora, né? É uma coisa que já está aqui há bastante tempo. E ela me conta que ela já fez muitos tratamentos. Ela já conta que ela já passou em nutricionista, que ela já passou em endocrinologista, que ela já passou em nutrólogo, que ela já passou em inúmeros profissionais, outros tratamentos que também envolviam talvez a parte psicológica, que é raro, mas ela já tentou, já passou por programas outros, já fez outros programas online. E ela tem um movimento, e acontece com ela percebe muito facilmente que ela perde o peso, e daí passa um tempo e ela ganha novamente. Às vezes ela ganha até um pouquinho mais do que ela perdeu. Aquilo que a gente chama de efeito sanfona, que é bastante comum, né? O efeito sanfona, quando a gente fala do comer emocional, da compulsão alimentar. Mas a Joana, ela traz coisas como, eu não me ajudo. O problema, doutora Pri, é que eu não me ajudo. Ou, se eu me esforçasse mais, eu não estava assim, doutora Pri. Ela tem essa luta com a balança, né? Tem uma relação muito, muito intensa com a balança. Ela pensa muito em comida. Às vezes eu pergunto para Joana, né? Falo assim, Joana, quantos % dos teus pensamentos tem relação com corpo, comida, emagrecimento, não comer, ou enfim, quantos %? E às vezes ela me diz que é 80%, que é muito do pensamento dela está relacionado a isso. E ela tem essa visão dela mesma, que é essa, né? Se eu me esforçasse mais, eu não tava assim. Ela fala dela mesma, às vezes até com irritação, né? Ela fala dela mesma, às vezes com um pouco de raiva, né? Quando ela me conta isso. E ela se sente sem controle em muitos momentos, né? E ela repete coisas como, comigo não funciona. Eu já tentei, com outro funciona, tal protocolo, comigo não funciona. O outro funciona, tal coisa, comigo não funciona. E ela tem essa crença mesmo de que com ela não funciona. É muito recorrente, gente, a quantidade de pessoas que eu escuto, né, me dizer isso, que com ela não funciona. A Joana já tentou tantas vezes que ela acredita seriamente, é verdade que ela acredita nisso, que ela não consegue, que para ela não funciona. E ela mesma, sem perceber, cria uma certa resistência. O grande problema é que a dor da Joana é real. Ela realmente já se frustrou muitas vezes, ela realmente já passou por vários processos, ela realmente já chorou muito a respeito disso. Ela
muitas vezes sente que é super verdade, né, no coração dela, que ela não consegue emagrecer, ela não consegue se controlar, e ela realmente já tentou. E não é por falta de tentar, e não é por falta de pensar, e não é por falta de, às vezes, até pesquisar novas coisas, novos protocolos, novos profissionais, porque se a Joana abre o Instagram dela, tá recheado de profissionais falando sobre isso, muitas vezes. E ela às vezes tem tantos profissionais e cada um fala uma coisa que a Joana fica meio confusa. Ela fala assim, Deus do céu, que eu acredito nisso aqui? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, um fala X, outro fala Y. E é verdade, porque se a gente entra no universo do emagrecimento, especialmente aqui no Instagram, um fala uma coisa mais doida que a outra e às vezes, muitas vezes são, né, caminhos opostos. Então, a Joana chega, né, para uma avaliação, ela chega me contando essa história e esse sofrimento dela é real. Então, eu queria dizer para vocês, assim, não quer dizer que a crença, a pessoa criou uma crença porque, enfim, ela não, sei lá, ela é boba, né, ela não é inteligente. Não, porque o sofrimento é real. E o sofrimento cria isso dentro da pessoa, né? Cria essa resistência. Puxa vida, então é isso que acontece comigo, né? Mas virou uma crença, percebe? E daí a Joana tem essa crença que vira o que a gente chama de uma crença limitante, né? Que vira uma limitação. Quando uma crença vira uma limitação dentro da gente, a gente chama ela de crença limitante. E sim, é possível a Joana sair desse ciclo de frustrações com o tratamento. É possível. Mas a resistência interna dela é bastante grande, né? O movimento que ela faz na direção de um novo tratamento é bastante grande, a resistência, porque ela acredita muito nisso.